Acta está na cobertura das eleições 2024 e a gente começa agora entrevistando mais um candidato, ou melhor, uma candidata a prefeita de Maceió, a Lenilda Luna, que é jornalista, é servidora pública federal da Universidade Federal de Alagoas, já está na política já há alguns anos, né, militando na política, definindo pautas importantíssimas para a nossa sociedade e é a nossa segunda entrevistada na Sabatina do Acta. Nesta edição da Sabatina, nós temos a imensa satisfação em contar com a parceria da Faculdade Raimundo Marinho, que participa, né, com um envio de perguntas feitas por estudantes acadêmicos da faculdade, né, também participando desse momento democrático. O Acta dá vez e voz a todos os candidatos. As regras estabelecidas na Sabatina foram definidas, né, por meio de reuniões feitas de forma antecipada com todas as equipes de campanhas e a gente agora vai começar. A Lenilda Luna tem 30 minutos para responder aos questionamentos. A Sabatina é dividida em 2 blocos de 15 minutos. Toda vez que as perguntas forem feitas, o tempo das perguntas não serão contabilizados, ou seja, os candidatos têm 30 minutos livres para que eles possam responder aos questionamentos. Lenilda, seja bem-vindo à nossa Sabatina. A primeira pergunta que eu faço é: por que você decidiu ser candidata a prefeita de Maceió? Decidi porque o povo de Maceió está cansado de ser enganado. O povo de Maceió tem fome, paga aluguéis caríssimos na periferia, não tem direitos respeitados e o povo de Maceió precisa ser representado na política por candidaturas que têm esse compromisso, que nascem das organizações populares. E a Unidade Popular é um partido que nasceu do povo organizado, da luta organizada, e a nossa candidatura, tenho muita honra de ter sido escolhido por companheiros e companheiras que fazem parte dessa luta por uma sociedade melhor, mais igualitária, que deram a mim e a Vânia a missão de representá-los. Então é por isso, para reacender a esperança na política, porque política é definição de direitos coletivos e não é barganha, não é compra e venda de votos, não é nada disso que a gente tem visto de eleição para eleição. A política, e principalmente as eleições, é a gente ter o direito de definir representantes que lutem por direitos sociais coletivos. E é essa missão que eu e Vânia, né, eu, Lenilda Luna, Vânia Gomes, em nome da Unidade Popular, estamos assumindo nessas eleições. A menos de um mês da eleição, né, que vai ser realizada no dia 6 de outubro, a gente observa nas pesquisas um crescimento grande do atual prefeito JHC. Quais são as estratégias que você imagina utilizá-las nessa reta final de campanha para crescer nas pesquisas, para conquistar o apoio popular, para aumentar esse apoio popular que tanto você visa nessa eleição? Eu tenho certeza que as pessoas que estão nos assistindo, e eu agradeço muito ao espaço aberto pelo Acta para a gente poder apresentar nossas propostas, querem mais respeito, mais dignidade, querem compromisso, não promessas vazias e nem enfeites ou falta de transparência, querem uma cidade onde possam participar, onde possam decidir. E por isso, né, não podem também por questões de influência de pesquisas eleitorais que nem sempre, né, podem representar o resultado da eleição, representam um momento fotográfico em um local onde é feita a pesquisa. Então, a gente não tem que definir nosso voto pela pesquisa, não tem que definir nosso voto pelo já ganhou, porque ninguém ganhou eleição até as urnas estarem abertas. A gente tem que votar com o coração, com a consciência, acreditando que a cidade pode sim melhorar e que pode ser melhor representada na gestão administrativa. Por isso, nós convidamos a você a nos conhecer, a conhecer a Unidade Popular, a estar com a gente nessa caminhada. Não tem já ganhou de ninguém, mesmo que estejam nas pesquisas apontando como isso, não tem. Pode ter segundo turno, basta você voltar 80 e vai ter segundo turno e nós vamos disputar, e aí nós no segundo turno teremos condições de nos apresentar
com igualdade de tempo, porque não é justa a divisão do tempo. A Unidade Popular, por exemplo, não aparece no horário político eleitoral e o critério é que não tem representação no Congresso. A Unidade Popular é um partido que tem menos de 5 anos. Como é que pode ter representação no Congresso em tão pouco tempo? Então, não deveria ser esse o critério, mas os critérios são feitos muitas vezes para garantir a permanência dos mesmos. E o que nós estamos propondo é mudança. E mesmo com regras difíceis, mesmo sem recursos, sem os mesmos recursos financeiros que outras candidaturas, mesmo sem as pesquisas estarem demonstrando, a gente acredita que é o poder popular que conta, é o voto, é o que você decide. Então, nós estamos aqui para conversar com a sua decisão consciente de querer mudanças reais, de querer organização social, decidindo nos rumos da prefeitura. Lenilda, a população de Maceió tem sofrido muito nos últimos anos com o crescimento desordenado na capital. O trânsito, a mobilidade urbana é uma das principais pautas que têm sido discutidas aqui na capital alagoana. E se caso você for eleita, quais são as suas ações e as suas propostas para melhorar o trânsito, construir novas vias em Maceió, incentivar o transporte público? Mas isso passa mais ou menos por aí pela sua cabeça, pelas suas ações? Nós não vamos melhorar o trânsito, não só ampliando avenidas, isso é importante, mas não resolve, né? Quanto mais avenida, mais trânsito, mais carro, e nem pintando faixa de ciclovia, dizendo que é a ciclovia, uma faixa em cima da calçada, como foi feita ali na entrada do Benedito Bentes, que as bicicletas ficam tombando no pedestre. O problema da mobilidade urbana tem que ser resolvido com questões e condições técnicas, né? E condições sérias, porque mobilidade representa a capacidade de transporte do trabalhador para o seu trabalho, mas também para o seu lazer, para visitar a família, para o seu dia a dia. Representa segurança, representa muita coisa a mobilidade urbana que a gente precisa tratar como prioridade. Nós defendemos um reforço no transporte coletivo. Já vieram recursos, inclusive, do Ministério das Cidades para construir o BRT de Maceió, ligando a parte alta à parte baixa, e até hoje isso não foi feito. Então, nós vamos correr atrás de soluções como essa. BRT, municipalização do transporte coletivo, porque transporte não é mercadoria, transporte coletivo, não pode só trabalhar para gerar lucro, tem que gerar acesso a um direito. E o direito é de as pessoas poderem se transportar dentro da cidade para buscar emprego, para ir para a escola, para tudo. Então, a gente vai apostar na municipalização, na construção de uma empresa municipal de transporte público, nas ciclovias de verdade e também no BRT. A gente observa também que Maceió também sofre um problema de habitação, né, de moradia. Você é uma pessoa que toca muito nesse assunto, né? O município recentemente entregou, junto com o governo federal, diversos apartamentos na região lagunar ali do Vergel do Lago, em Maceió. De que forma Maceió pode trabalhar melhor a construção de casas, de moradias para famílias de baixa renda? O programa de moradia, com o financiamento de recursos federais, e é assim que têm sido construídas as moradias aqui, com financiamento federal. Muita gente quer ser o pai da criança e não é, mas esses programas têm que ser feitos com seriedade e entregues para as pessoas que mais precisam dentro de um cadastro. Não é um direito, não é barganha política como a gente tem dito. Você não deve a sua casa a um político. Você tem direito a essa casa. E é dessa forma que nós estamos vendo. Então, com recursos federais e também com recursos municipais, porque é possível ter dotação orçamentária para a construção de casas, nós vamos construir essas moradias populares. E tem mais, às vezes não é só, nem precisa construir, reformar, porque tem um levantamento de pesquisadores em urbanismo da UFAL que coloca que 800 imóveis dentro do centro da cidade estão desocupados, estão lá se deteriorando com o tempo. Esses imóveis podem ser recadastrados, podem ser colocados sobre o patrimônio da prefeitura e aí reformados e entregues para a população, principalmente para a população em situação de rua, porque é inadmissível que a gente tenha tantas famílias dormindo em praças, calçadas, bancos,
quando é direito constitucional que todo mundo tenha uma casa para morar. Então, vamos garantir, né, vamos combater desde o primeiro dia para que ninguém durma nas ruas em Maceió e também para que ninguém comprometa a sua renda em mais de 30%. Quem ganha salário mínimo e paga um aluguel, mesmo na periferia de R$500, compromete demais o salário, ter que escolher entre pagar o aluguel ou comprar comida. Não dá para tudo, né? Então, a gente quer que ninguém tenha que comprometer o seu salário com aluguéis, porque vai ter a sua casa própria. Lenilda, você é mulher e acompanha muito, né? E também como profissional da comunicação, do jornalismo, acompanha muito o crescimento, infelizmente, da violência contra a mulher, os casos de feminicídio. É claro que a segurança pública é uma pauta mais voltada para o Estado, mas de que forma o município também pode criar ações para melhorar, diminuir esses casos de feminicídios e ajudar a combater a segurança pública do Estado? Eu digo isso porque Maceió é um município que tem um grande volume de recursos, é um município que é a capital do Estado. O município também pode ajudar a diminuir esses casos de violência? Pode e deve, porque muitas mulheres não acessam a segurança pública, não pedem ajuda, não gritam por socorro, porque tem medo de voltar para casa, né, e a agressão ser ainda maior. Então, o que é preciso que o município pode fazer? Reforçar as casas para abrigo de mulheres, para o acolhimento de mulheres que são vítimas de violência. E tem que ser um acolhimento multiprofissional, porque ela vai precisar de assessoria jurídica para poder reivindicar seus direitos e recomeçar, né, a vida, assim, muitas vezes divorciar, mas também vai precisar de atendimento psicológico, porque o medo é paralisante, a gente precisa dizer para essa mulher que ela não está sozinha, e vai precisar também de propostas de economia popular, né? De como é que essas mulheres, muitas delas, quando casaram, deixaram suas profissões ou nem chegaram a ter um desenvolvimento profissional, como é que elas vão recomeçar a vida e poder sustentar suas famílias, né, sozinhas. Então, a gente também tem que ajudar com propostas de economia popular dentro do município para essas mulheres poderem abrir um pequeno negócio, começarem, muitas costuram ou podem fazer alimentos, né, que também é um mercado bastante aberto, assim, pouca gente tem tempo de cozinhar. Então, tem uma série de coisas que uma mulher, que mesmo que não tenha uma formação profissional, ela pode, com ajuda, começar a exercer um trabalho com uma renda, para que ela possa sobreviver. E mesmo as mulheres, porque é uma coisa que a gente pensa que só as mulheres que têm dependência econômica não denunciam, mas mesmo mulheres que têm uma profissão, muitas vezes têm medo. Então, esse acolhimento é importante existir e o município pode fazer, e nós vamos garantir casas-abrigos em todas as regiões administrativas para que nenhuma mulher seja vítima de violência ou até mesmo vítima de feminicídio porque não teve para onde correr, não teve a quem pedir ajuda. A oposição aqui na capital alagoana, você faz parte dessa oposição ao prefeito JHC, tem tocado muito no assunto em relação à atenção básica de saúde. O prefeito anunciou a construção de um hospital, o hospital da cidade, mas os números da atenção básica de saúde aqui de Maceió são números muito baixos, né? São números que mostram que o município não consegue dar uma cobertura suficiente à população. E é na atenção básica que, se for bem feita, vai diminuir, vai fazer com que a sociedade maceiense possa evitar problemas graves de saúde, né, no futuro, se isso for bem cuidado. Quais são as suas propostas para melhorar a atenção básica na rede municipal de saúde, Lenilda? Então, o Fórum SUS, que é o Fórum da Sociedade Civil, que atua na defesa do SUS, sempre coloca que a saúde não é só quando você está muito doente correr para um hospital. É prevenção, é educação também, educação em saúde, porque muitas vezes você não sabe se alimentar, não sabe como evitar determinadas doenças. Então, saúde é uma preocupação diária. E por isso que o SUS, o Sistema Único de Saúde, que é uma das maiores conquistas da sociedade civil nesse país, tem que ser defendido e fortalecido. Não se faz isso quando você entrega para a iniciativa privada a gestão de unidades básicas de saúde. Tem que estar sobre a gestão pública com profissionais concursados, porque o que a gente tem visto muitas vezes é que nas unidades básicas, tanto os profissionais que estão lá com emprego precário têm medo de denunciar qualquer problema porque podem perder o emprego, quanto os usuários também não conseguem
né, definir, pedir mais atenção, porque é uma empresa que está ali gerindo, né? Ele não tem como falar diretamente para o servidor público que pode atender essas demandas, uma ouvidoria, né? Então, o que a gente quer? As unidades básicas de saúde, a atenção primária tem que ser 100% SUS e com profissionais concursados, qualificados e que estejam com estabilidade e com condições de atender da melhor forma. A unidade básica de saúde, o postinho, como a gente chama, tem que ser a referência da família de uma região. As pessoas que moram no bairro têm que saber, você sabe qual é o postinho, onde você vai buscar ajuda, vai tomar a vacina, vai pedir um medicamento para um parente diabético? Tem que saber, tem que conhecer o postinho, tem que fazer parte do cotidiano das pessoas, né? E quando for preciso ir para um atendimento mais especializado, ou de urgência e emergência, que a gente espera que não chegue a isso, tem que ter portas abertas também. Por isso que é um sistema, né, que é gerenciado com uma relação forte, intrínseca entre as unidades municipais, estaduais e federais. Lenilda, cultura popular. A gente percebeu nos últimos anos, né, que a Prefeitura de Maceió tem realizado grandes eventos no São João, mais especificamente. Só que alguns artistas locais têm sofrido muito por estarem ficando de lado, né, por conta da Prefeitura. Às vezes, alguns deles são contratados, mas não recebem os seus pagamentos, né, e o município dá mais importância aos artistas de fora, mais renomados, com contratos milionários, e os artistas da terra acabam ficando escanteados, digamos assim. Você tem acompanhado isso? Como é que você pretende e observa a cultura popular, os artistas da terra, para dar uma valorização maior a eles, que têm uma importância tão grande na manutenção da nossa cultura local? Pois é, cultura, né, também não pode ser para servir lucro, para servir a um grupo pequeno, enriquecer com grandes espetáculos. Nós não queremos essa concepção de cultura, nós queremos a concepção de cultura como expressão, né, do que é produzido dentro de uma determinada sociedade. Maceió é muito rico em produção cultural e nós precisamos valorizar essa cultura popular que é rica, né, nossos folguedos, nossas reuniões comunitárias, com muita festa, com muita comida, porque a nossa gastronomia também representa a nossa cultura, todas as nossas festas religiosas, de todas as matrizes e religiões, porque também representa a nossa cultura. Tudo isso tem que ser incentivado por um programa de cultura popular nos bairros e nas regiões da nossa cidade. Nós vamos incentivar a cultura popular. Não vão ficar os nossos artistas e produtores culturais, até aqueles que venceram editais, como a lei, né, Paulo Gustavo, e sem receber os recursos, que isso não é admissível, né? São recursos que vêm por editais, ou seja, são verbas públicas federais que vêm para o município e os artistas e produtores que fizeram projetos a partir desse edital não recebem. Não pode existir isso. Por outro lado, a gente vê grandes espetáculos que são feitos em conjunto com grandes empresas de entretenimento e são essas empresas que lucram com o espetáculo, mas a infraestrutura foi toda bancada pelo município. Não é justo com o contribuinte. Vamos ter grandes shows? Podemos ter, né? A gente precisa ouvir, porque também não é para ser o grande show do amigo do prefeito ou o grande show do artista que o prefeito mais gosta, tem amizade e ganha um cachê de 1.200.000, né? Não, isso é absurdo, para tocar 2 horas, né? Inclusive, esse artista até está sendo investigado, foi preso e, né, coisa errada ele tem para estar nessa situação. Então, a gente vê por aí, né? A indústria do entretenimento também tem algumas questões criminais que estão sendo investigadas, a gente está vendo isso por todo lado. Então, não dá para misturar o que é iniciativa pública com essas grandes empresas de entretenimento que tem muito a responder, inclusive, para a justiça. Tem que fazer separado, né? Se a gente vai trazer grandes shows, eles têm que ser escolhidos ou por uma licitação, ou pelo menos por uma consulta popular, cachês que sejam realistas com a condição da prefeitura e vamos todos para o show. Pode ser lá no Jaraguá, a prefeitura monta o palco, concordo com isso, a gente pode fazer. Agora, sem camarote, pago, porque isso também não condiz com a realidade. O show é público do começo ao fim. A propaganda que vai estar lá no palco é da prefeitura,
da cultura de Maceió, não é de nenhuma empresa privada, inclusive de jogos eletrônicos que estão acabando com famílias. A gente não pode promover isso num evento público. Então, o evento é público, tem que ser público do começo ao fim. Palco montado pela prefeitura, estrutura, cachê condizente com a realidade, e todo mundo na pista ali do Jaraguá, inclusive as prefeitas, porque eu e Vânia vamos dançar junto com o povo, sem camarote, sem cobrança de ingresso privado para ninguém, porque não dá para misturar, inclusive porque isso tem que ter transparência. Tudo que envolve recursos públicos tem que ter total transparência do que foi gasto, como foi gasto. E aí a gente pode se divertir juntos, tanto lá no estacionamento do Jaraguá, nas nossas grandes festas, como nas comunidades, onde muitas festas populares também se desenvolvem, onde nossos folguedos podem acontecer. Bom, esse foi o primeiro bloco da Sabatina, né, de entrevista da Sabatina com a Lenilda Luna, candidata da Unidade Popular. Restam aí 14 minutos e 43 segundos que serão dados de tempo à Lenilda Luna para o segundo bloco aqui na Sabatina do Acta, eleições 2024. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com perguntas da Luciana Santana, cientista política, do Derek Gustavo, jornalista e apresentador do Acta, e também de um aluno da Faculdade Raimundo Marinho, que é a grande parceira do Acta na realização da Sabatina, visando a proposta, visando conhecer um pouco mais, né, os candidatos a prefeito de Maceió, para que você, eleitor e internauta do Acta, possa formar sua opinião, conhecer os candidatos e decidir, né, fazer a sua escolha para que no dia 6 de outubro você possa fazer o seu voto e mudar os rumos da capital alagoana. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Bom, a gente volta com o segundo bloco da Sabatina Eleições 2024, entrevistando os candidatos a prefeito por Maceió. Hoje estamos aqui conversando com a Lenilda Luna, da Unidade Popular, candidata a prefeita da capital. Nesse segundo bloco, a gente vai ouvir um pouco das perguntas encaminhadas pela Luciana Santana, cientista política, né, por uma aluna da Faculdade Raimundo Marinho, e também pelo Derek Gustavo, que é jornalista e apresentador do Acta. A gente começa ouvindo o questionamento, né, e o tema é encaminhado, a pergunta encaminhada pela Luciana Santana a Lenilda Luna. Vamos ouvir e, na sequência, a Lenilda vai responder. Vamos acompanhar. Gostaria, né, que a senhora falasse um pouquinho sobre cultura, né, e a valorização da cultura, né? Quais são suas propostas, né, para poder valorizar os artistas locais, né, tendo em vista que Maceió, né, assim como, né, todo o estado, tem uma diversidade cultural muito grande, né, e muito expressiva, né? Quais são suas propostas para poder valorizar, incentivar, né, e ampliar aí a força, né, dos artistas locais? Ok, professora Luciana, muito obrigada pela pergunta. A gente já fala um pouquinho, né, aqui sobre isso, né, Alan? Mas eu vou continuar colocando o que tem no nosso programa sobre isso. Primeiro, fortalecer o Conselho Municipal de Cultura. Nós temos essa concepção, né, de uma gestão participativa, uma gestão em que o povo opine através de conselhos, de forma organizada. Então, precisamos fortalecer e ampliar
os conselhos culturais, garantindo essa participação efetiva da sociedade civil, que as pessoas em cada bairro possam opinar, possam até dizer, né? A gente tem que fazer um levantamento de toda a produção cultural que tem nos bairros, desde o hip hop até a chegança, os folguedos, passando também pela MPB, por gente que toca. Queremos conhecer quem são os nossos artistas, as nossas artistas, né? Também tem o artesanato. Nós somos ricos de muita produção cultural, de uma imensa diversidade, como disse a professora Luciana. Queremos conhecer essas pessoas que produzem cultura em Maceió e encontrar formas de ajudar. Vamos criar editais também para incentivar essa produção cultural nos bairros, nas regiões administrativas. E, principalmente, vamos garantir também para os recursos da cultura total transparência. Os artistas, os conselhos vão saber quanto de orçamento é definido para a cultura e como pode ser gasto esse orçamento de forma a ouvir, com consulta popular, com consulta às pessoas. Fortalecer os equipamentos e espaços culturais, porque quem é artista precisa de um palco, de um equipamento de som de qualidade. Muitas vezes as pessoas querem se apresentar e não tem um espaço adequado, é tudo muito caro. Então, nisso, o poder público pode ajudar a montar palco para que os artistas possam apresentar, né, suas músicas, seus poemas, seus trabalhos culturais mais diversos. Então, essa infraestrutura para o artista popular, para o artista de Maceió, a prefeitura, a nossa gestão, pode fornecer espaços de exposição, né, para aquelas atividades todas de artesanato, de filé, de diversos tipos de renda, algumas que são feitas apenas aqui em Alagoas e que precisam ser conhecidas não só dos turistas, mas pela própria população da cidade. Então, todo esse incentivo, esse estímulo à produção cultural local, nós vamos fazer. Portanto, foi essa a resposta da Aline e da Luna ao questionamento da Luciana Santana. Vamos agora à pergunta de uma aluna da Faculdade Raimundo Marinho, acadêmica, que Raimundo Marinho é uma grande parceira do ACTA na realização da Sabatina Eleições 2024 aqui de Maceió. Vamos acompanhar a pergunta. Olá, sou Luísa Raime, estudante de Pedagogia da FRM, e a minha pergunta hoje é: Maceió tem um número razoável de pedagogos, e o último concurso público para a educação foi em 2017, com cerca de 335 vagas para professores. E eu acredito que esse quadro já esteja defasado. Então, candidata, qual a sua proposta para esse quesito? Pois é, a gestão pública, assim como a gestão da educação, tem que ser voltada para trazer servidores de carreira para poderem produzir qualidade dentro da educação, da saúde. Então, na educação, com certeza, um concurso que foi feito em 2017, nós estamos com uma defasagem. E tanto essa defasagem existe que a gente sabe que nessas creches municipais que foram feitas às pressas para responder a uma questão jurídica, né, uma cobrança jurídica de que houvesse creches suficientes para as crianças da cidade. Então, fizeram creches assim, apressadamente, sem concurso público. E aí a gente não garante qual é a qualidade do serviço que é oferecido nessas creches municipais. Educação infantil, ela é basilar, é muito sério. Não pode ser simplesmente um local, como a gente diz, depósito de crianças. Não, tem todo um processo pedagógico, psicopedagógico, que tem que ser levado em conta, nutricional. Então, essas escolas, essa educação infantil tem que ser vista como a semente que a gente cuida com muito carinho para que a gente tenha um futuro mais promissor para as nossas crianças e para a nossa sociedade. Para isso, tem que ter concurso público, sim, para pedagogo, psicopedagogo, psicólogo escolar, para merendeira, para o porteiro da escola, todos trabalhando como equipe educacional dentro de uma escola. Porque dentro de uma escola, principalmente uma escola infantil, todos e todas que trabalham lá têm a sua contribuição como educador também, né? Desde o pedagogo qualificado para o projeto pedagógico da escola, até também quem recebe as crianças, quem orienta, quem protege, quem alimenta. Então, vamos fortalecer a escola como local onde as crianças são acolhidas e onde elas são estimuladas a se desenvolver plenamente.
Olha aí, uma pergunta muito importante, viu, da aluna da Faculdade Raimundo Marinho, o pessoal de lá dando um show nas perguntas, né, mostrando que os estudantes estão muito atenados aos problemas da cidade. Isso é muito legal ver a participação de estudantes que vão ser futuramente profissionais, vão estar ali no mercado de trabalho, mas preocupados com a evolução de Maceió. Temos agora a pergunta do Derek Gustavo, que é jornalista, apresentador do Acta, e vai encaminhar agora uma pergunta para a Lenilda Luna. Vamos ouvir. A gente tem acompanhado duas ações da Prefeitura de Maceió na questão do meio ambiente. Primeiro é o Renato Salgadinho, que é apresentado como o maior projeto ambiental aqui da capital, e também temos visto uma renovação na orla aqui de Maceió, com a retirada da restinga em alguns pontos, colocação de grama, enfim, essa renovação arquitetônica urbanística. Então, são duas perguntas que eu quero fazer para a senhora. Primeiro, qual a sua opinião a respeito tanto do Renato Salgadinho quanto do que vem sendo feito na orla, né, esse trabalho aí paisagístico que está sendo realizado? E segundo, quais são os seus projetos para resolver essas questões? Porque a gente enfrenta a questão de esgoto, tem a questão do lixo, que é muito frequente. Então, eu queria saber sua opinião sobre o que vem sendo feito e o que a senhora pretende fazer, caso eleita, com relação a lixo, esgoto e esses projetos que vêm sendo encaminhados pela Prefeitura. Derek, meu querido colega, você é muito generoso em chamar aquela bagunça que está sendo feita na orla de projeto arquitetônico, botânico. Aquilo não é projeto. Aquilo é realmente jogar o dinheiro público fora, porque não tem um urbanista e nem um biólogo, uma pessoa que defenda a biologia marinha, a região costeira de Maceió, que entenda que aquilo tem algum proveito. Você arrancar a restinga, que é uma vegetação que protege, né, a região costeira, que é adaptada àquela situação de salinidade, de calor, de mar batendo, é adaptada. Inclusive, a restinga ela serve para amortecer a força da água, né, muito das ondas, muito melhor do que qualquer muro, porque a gente sabe o velho ditado que a gente ouve das nossas avós: a água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Aquele muro vai daqui a pouco estar deteriorado, consumido, rachado, já tem partes caindo, né? Então, todo aquele projeto ali, na nossa avaliação, é uma grande forma de jogar dinheiro fora e representa muito bem o desrespeito da atual gestão com o meio ambiente e com os recursos públicos. Porque tirar restinga e plantar grama que não vai resistir aos dias de sol que vem por aí, principalmente quando, né, a gente passa algum período sem chuva, que vai vir por aí, é um desrespeito. Então, somos, claro, totalmente contrários. Já foi denunciado, inclusive, os órgãos de controle federais do meio ambiente já acionaram a prefeitura para responder sobre esse absurdo, porque aquela intervenção na orla, na verdade, é um grande crime ambiental e nós queremos que essa gestão responda por isso. É claro que nós, a nossa gestão, vamos chamar os ambientalistas e os urbanistas para fazer intervenções sérias. A gente, numa intervenção, principalmente na região costeira, tem que proteger o meio ambiente, tem que proteger a desova da tartaruga marinha, tem que proteger o turista que vem, mas que quer ver uma cidade bonita e preservada naturalmente, paisagisticamente, não quer ver esse bando de muro, esse bocado de muro e essa grama seca que eles têm visto aqui. Então, nós vamos recompor a nossa cidade com critérios científicos, né, chamando os ambientalistas, os pesquisadores, as pessoas que conhecem a formação da região costeira para recuperar esse ecossistema. Com relação ao Salgadinho, sabe, Alan e Derek, é triste a gente saber que o Salgadinho tem servido já há décadas para ganhar voto. Promessas e recursos chegaram a rodo e o Vale do Reginaldo continua do mesmo jeito e o Riacho Salgadinho continua poluído e despejando dejetos. O emissário submarino, vez em quando, tem sido denunciado que ele é usado para despejar mais sujeira no mar. E se a gente tem como principal riqueza natural a nossa orla, a nossa praia, se a gente não cuida do saneamento básico, se a gente não leva a sério a despoluição dos cursos de água, inclusive das galerias pluviais, que são de controle, de gestão da prefeitura. Se a gente não leva a sério isso e deixa, por exemplo, que tem a ligação de esgoto clandestino para as galerias pluviais, porque às vezes é mais
fácil para os grandes prédios aí da orla do que pagar ou projetar um tratamento dos resíduos que eles produzem, né? Se a gente não cuida de todo esse ecossistema, nós vamos perder a beleza da nossa orla e nenhuma de nós quer isso. Então, vamos ter uma intervenção séria também em meio ambiente, em saneamento, para que a gente possa efetivamente despoluir os cursos d'água que vão para o mar e melhorar a situação da nossa cidade na orla e também, por questão de saúde pública, vamos cuidar do Riacho Salgadinho, do Vale do Reginaldo e da nossa costa litorânea lindíssima, com muito cuidado e muita seriedade. Candidata, restam aí 5 minutos e 43 segundos, né, para encerrar essa sabatina. Quero emendar aqui uma pergunta falando um pouco sobre a questão de emprego e renda, né? A gente percebe que os empreendedores estão crescendo muito no país, né? Uns por questão de opção mesmo profissional, outros por necessidade, por o mercado não conseguir absorver. Maceió tem muito bem definida a sua linha, né, de economia no turismo, né, que é a principal fonte geradora de receita, de renda, de emprego aqui na capital alagoana. Mas há uma discussão na sociedade civil de que o município precisa diversificar a sua economia, né, e dar incentivo para os microempreendedores, né, incentivar as pessoas a criar o seu próprio negócio também é uma das alternativas. Como é que a senhora enxerga, né? O que é que a senhora vai propor, né, para que a economia de Maceió possa se não ficar só dependendo do turismo e ir para outros segmentos? E já emendando a isso, eu gostaria que a senhora também fizesse as suas considerações finais aqui na Sabatina do Acta. Pois é, nós temos duas Maceós bem diferentes, né? Uma de pessoas muito ricas que estão investindo na especulação imobiliária com prédios de alto padrão, mansões para servirem muitas vezes de residências de férias para pessoas que têm muito dinheiro. Enquanto isso, a outra Maceió é essa Maceió da periferia, das grotas, onde as pessoas estão desassistidas, empobrecidas e muitas vezes desempregadas. Nós queremos cuidar da Maceió que mais precisa. O Estado tem que ser mínimo para os ricos, porque eles não precisam. É o contrário do que tem sido feito. E tem que ser máximo para a sua população mais pobre, que é aquela que mais precisa de apoio para poder trabalhar, para poder deslanchar os seus pequenos negócios, as suas formas, né, de sustentação. Então, nós vamos investir recursos do município nesse apoio ao pequeno e microprodutor. Vamos procurar parcerias também públicas para isso, incentivos, assessoramento, e podemos fazer isso tudo na esfera pública, procurando parcerias das universidades, das faculdades, para assessoramento na economia, na administração. Vamos incentivar os pequenos e micronegócios de Maceió e gerar renda também, porque nós queremos fazer grandes obras importantes para o povo, né, de moradia popular, de limpeza urbana, de desassoreamento, de despoluição, e todas essas obras, ao invés de contratar grandes empreiteiras, né, nós vamos preferir contratar cooperativas de mão de obra local. Então, são as pessoas da cidade que estão desempregadas às vezes porque não encontram vagas, mas que têm uma grande contribuição a dar para a cidade, que têm uma grande capacidade de trabalho. Essas pessoas vão trabalhar para o crescimento da nossa cidade, para que essa cidade de Maceió seja toda ela linda e toda ela com qualidade de vida para cada cidadão em todas as regiões administrativas de Maceió. Precisamos ter uma Maceió só, e é uma Maceió com o povo no poder. Por isso, terminando as considerações finais, nós queremos dizer para você que vote 80, né? Não se deixe levar aí por, mas já ganhou, é isso, aquilo. Nada está definido. É você que define. É você que tem o poder de decidir qual é a próxima gestão. Esse jogo ainda está totalmente aberto. Então, vote no que você acredita, vote com fé. Não venda seu voto, porque isso não é certo, é crime, inclusive. Quem compra o seu voto já não merece, né? Você pode estar trabalhando aí com a bandeirinha de outro candidato, mas ele está pagando pelo seu trabalho, não pela sua consciência e pelo seu voto. Então, mesmo que você esteja trabalhando aí, formando equipes de candidatos ricos que têm milhões para investir nessa eleição, enquanto eu e Vânia temos
muito pouco, é a campanha do Tostão contra o Milhão, mas o que garante mesmo a vitória é você. Então, vote 80, vote Lenilda e Vânia e acredite numa Maceió com o povo no poder. Essa foi Lenilda Luna, a quem a gente agradece pela participação aqui na Sabatina do Acta, Eleições 2024, entrevistando os candidatos a prefeito de Maceió em parceria com a Faculdade Raimundo Marinho. E é mais uma oportunidade para que você, internauta, eleitor do Acta, eleitor, né, e internauta do Acta, que acompanha as nossas transmissões diariamente, acompanha a nossa cobertura política, possa formar, que essas sabatinas sirvam para que você possa formar a sua opinião, conhecer melhor os candidatos e de forma democrática escolhê-los para o dia 6 de outubro. Candidata? Alan, é que eu tenho 2 minutos, se eu conseguir olhar ali o cronômetro, então dá para conversar mais um pouquinho com o internauta, com as pessoas que estão nos assistindo. E eu queria dizer para você, lançar um desafio. Vamos garantir o segundo turno aqui nessa cidade? Tendo o segundo turno, eu e o outro candidato vamos ter o mesmo tempo no horário gratuito eleitoral, porque agora eu não tenho nem esse direito. Eu não posso me apresentar para você no horário gratuito eleitoral, porque a Unidade Popular, por ser um partido recém-criado há menos de 5 anos, não tem representante no Congresso e não pode se apresentar. Isso é injusto, é uma regra injusta, mas até mesmo essa regra nós podemos superar com a sua ajuda. Então, lanço esse desafio. Vote 80 no primeiro turno. Vamos garantir que tenha segundo turno e aí vamos ter espaço igualitário e o outro candidato não vai poder fugir do debate, ele vai ter que ouvir os questionamentos, ele vai ter que responder por várias questões aí preocupantes da gestão, né? Vários indícios assim de que o dinheiro público, no mínimo, não está sendo bem aplicado e nós queremos fazer esse debate, queremos construir uma Maceió com seriedade, transparência e principalmente totalmente com participação democrática, com gestão participativa. Então a gente coloca para você, venha com a Unidade Popular, construir esse projeto e vote 80 nesse primeiro turno. Aí no segundo turno você vai ver e vai ter certeza que fez a melhor escolha. É isso que eu queria falar e agradecer a esse espaço que a equipe do Acta, que é um empreendimento de jornalistas, também um empreendimento que comprova que a gente não precisa de patrão. Com o nosso próprio talento, a gente pode fazer e gerir, né, e administrar o que a gente faz. Então, vida longa ao Acta, muito obrigada pelo espaço. E no primeiro turno, vote 80. Vamos para o segundo turno debater. Essa é a Sabatina do Acta, eleições 2024, democratizando, dando oportunidade, vez e voz aos candidatos a prefeito de Maceió e ajudando a você, eleitor e nosso internauta, a propor, né, novas ideias, novos projetos, apresentar as propostas de todos os candidatos e que você possa escolher o seu candidato para que no dia 6 de outubro você decida de forma democrática os rumos da cidade de Maceió. Serão eleições importantes, onde iremos definir os representantes nas câmaras municipais de vereadores e também as prefeituras municipais. Ou seja, é muito importante a sua participação, a participação popular. O seu interesse na política é que pode melhorar a sua vida enquanto eleitor e morador de Maceió nos próximos anos. A gente volta na próxima edição da Sabatina do Acta, eleições 2024. A gente agradece a sua audiência, a sua participação e até a próxima entrevista.